Que bênção, meus irmãos, estarmos aqui nesta manhã para adorarmos e louvarmos ao nosso Senhor. Só Ele é digno de toda a glória e de toda a adoração. E diante de tudo que nós já cantamos aqui, dessa bondade de Deus, irmãos, nós temos que viver com essa perspectiva de que Deus é bom. As lutas vêm sobre nós, vêm sobre a nossa família, vêm sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, vêm sobre a nossa saúde, mas Deus continua sendo bom. Nós precisamos crer e viver de acordo com essa verdade, amém? E por isso nessa manhã eu quero refletir com você na palavra de Deus, a partir desse tema do desespero à esperança. Porque todos nós estamos sujeitos a momentos de desespero. E a nossa história base, nós vamos aqui percorrer pelo livro de Ruth. Você pode também já deixar a sua Bíblia aberta, acessar a sua Bíblia, deixar ela aberta aí no capítulo 1, que nós vamos ler todo este capítulo. E nós vamos ver a partir da história de Noemi e de Ruth, de uma família que viveu um momento de grande desespero, mas pela ação poderosa, pela mão do Senhor, pela bondade dEle, elas vivenciaram uma transformação e um renovo aconteceu ali a partir da realidade que elas estavam vivendo. Mas eu quero orar com você antes de nós lermos a palavra do Senhor. Pai, nós agradecemos, Deus, como é bom estarmos aqui, adorarmos ao Senhor, Pai, juntos como família, como igreja, como remidos do Senhor. Obrigado por termos esta oportunidade, este privilégio aqui presencialmente, online, ó Deus. Estamos, ó Pai, aqui pelo nome de Jesus Cristo. E eu peço, Espírito Santo, fala ao coração de cada um. Pai, que o Senhor ministre, a palavra do Senhor é poderosa, ela é útil, ela é capaz de corrigir a nossa rota, de nos fazer enxergar, ó Pai, possibilidades que não estamos vendo no momento. E por isso nós precisamos, Deus, que a Tua palavra penetre profundamente nos nossos corações e nos transforme. É a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Glórias a Deus. Irmãos, vamos ler a palavra do Senhor, Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler todo este capítulo. A palavra diz o seguinte: na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá, e chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as suas 2 noras para a sua terra. E assim, ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhes beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não, voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor
voltou-se contra mim. Então elas começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi a aconselhou: veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. E que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Este é o primeiro capítulo de Ruth. Ruth é um livro pequeno, 4 capítulos, e eu incentivo você a ler toda esta história, porque ela é incrível. E é uma história que fala muito da nossa história, porque nós também estamos sujeitos a passar por momentos de desespero, como Noemi e Ruth vivenciaram. E este livro, essa história, ela se desenrola na época dos juízes. E o tempo dos juízes foi um momento muito complicado na vida do povo de Israel. Aqui nós temos cerca de 330 anos, onde o povo de Israel viveu uma verdadeira montanha-russa espiritual. Ora, eles estavam adorando a Deus, buscando, clamando, se arrependendo, pedindo a salvação de Deus, e Deus vinha com bondade, levantava um juiz, a salvação chegava, o inimigo era vencido, mas depois o que acontecia? As coisas estavam boas, o povo então se afastava de Deus. Abandonava Deus, buscava outros deuses, e aí vinha o juízo, o inimigo voltava, subjugava e oprimia. E o povo viveu por cerca de 330 anos nessa oscilação espiritual. Em determinado momento, na época dos juízes, o texto fala que houve fome na terra. A fome chegou ali em Belém. A cidade aqui é Belém. E naquela cidade, a fome afetou a vida daquele povo. E então nós temos aqui uma família, diante dessa situação difícil, enfrentando a fome, numa época ali de crise espiritual, e ali lidando com inimigos, lidando com toda essa oscilação, e ainda mais agora a fome. E aí Elimeleque, juntamente com a sua esposa Noemi, e os seus filhos Malom e Quilion, eles decidem: vamos sair daqui, vamos em busca de uma vida melhor. E eles se mudam. Só que muita coisa acontece nessa mudança que eles fizeram. E eles encontram, em busca de uma vida melhor, eles encontram morte, eles encontram dificuldade e provações, e limitações. E uma situação de grande desespero. Se coloca no lugar de Noemi. Era uma situação muito difícil no contexto em que ela estava vivendo. Mas irmãos, assim como Noemi também não esperava que isso acontecesse com a vida dela, nós também estamos sujeitos. Quantas vezes na nossa jornada, nós também nos deparamos com momentos de desespero, de perdas, situações que nos oprimem, e que nós talvez pensemos que não há mais jeito. Mas quando nós olhamos a palavra do Senhor, a história de Ruth, a história de Noemi, nós vemos que Deus continua agindo nos bastidores. Às vezes nós não enxergamos, às vezes nós estamos com a nossa visão tão distorcida, embaçada, seja pelas lágrimas, pelas lutas, pelas dificuldades e pelo desespero, e a gente não consegue enxergar quem? A presença de Jesus conosco.
A gente não consegue enxergar que Deus continua agindo. Mas nós veremos através da vida dessas mulheres que Deus está agindo nos bastidores, irmãos. Deus continua agindo, escrevendo a história, e é Ele quem conduz todas as coisas. Amém? E eu quero trazer para você 4 lições que aprendemos a partir da história de Noemi e de Ruth, acerca de esperança. E a primeira lição que nós aprendemos aqui com a vida delas é que nós precisamos ter esperança nas provações. Tenha esperança nas provações. As provações chegam. Todos nós estamos sujeitos a isso. Jesus mesmo afirmou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Por quê? Porque eu venci o mundo. As provações chegam, e como a própria palavra diz, elas provam a nossa vida. Elas revelam quem nós somos e em quem nós confiamos. E a provação chegou na vida de Noemi. A provação chegou na vida dessa família. Mas nós precisamos ter esperança diante das provações. E mesmo nas situações mais difíceis, como essa história marcada pela morte. Mas apesar disso, Deus revelou a bondade dele. E é interessante que o livro de Ruth, ele começa com o luto, mas ele termina com a alegria. Essa história começa com 3 enterros, mas ela termina com o casamento e com o nascimento. E a gente aprende aqui, irmãos, que em nossa vida, Deus é capaz de transformar o choro em alegria, como está lá em Salmos capítulo 30, versículo 5. Porque para nós, é Deus quem está escrevendo o último capítulo das nossas vidas. Não é a provação, não é o desespero, não é a perda, não é o luto, não são as dificuldades, mas Deus é quem está escrevendo o último capítulo das nossas vidas. E mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para o bem dos seus filhos. Como nós lemos aqui, essa família saiu de Belém por causa de uma crise, por causa da fome. E muitas vezes nós somos forçados a mudanças por causa do contexto em que nós estamos vivendo. É uma limitação, é uma perda, é a escassez, isso que nos força a mudarmos. E é interessante que eles foram buscar uma vida melhor, a provisão, na terra de Moabe, entre os moabitas. Um povo que não fazia parte do povo de Deus. Mas algo levou eles para lá. E então eles chegaram ali naquele local. Eles eram estrangeiros. E ali na busca de uma vida melhor, eles encontram a morte. Passa um tempo, morre Elimeleque. Aí os filhos, Malom e Quilion, casam com mulheres moabitas, mas eles também morrem. E ali, uma mulher que saiu com seu esposo e com seus filhos, buscando a sobrevivência, ela agora se depara com a solidão. Está sozinha, sem o seu esposo e sem os seus filhos. Uma provação. E quantas vezes nós também somos provados grandemente nas nossas vidas? Talvez essa seja a sua realidade hoje. Provações. Como nós cantamos aqui, como foi ministrado, desertos. São desertos que chegam na nossa vida. E eles não avisam. Eles chegam e nos pegam de surpresa. E a gente tem que encarar. A gente tem que passar. Não temos escolha. É provação. Mas saiba de uma coisa. Deus está com você lá na provação. Deus não fica lá do céu observando e contemplando o seu sofrimento, mas Ele se envolve com as nossas vidas. Ele caminha conosco. Ele está ao nosso lado. Ele sabe aquilo pelo qual nós estamos passando. Por isso, tenha esperança nas provações. Sua vida está difícil, sua família está enfrentando grandes lutas, não perca a esperança. Não perca a esperança. Porque Deus é fiel. Ele é fiel. E Ele continua sendo bom. Mas além de termos que colocar a nossa esperança em Deus diante das provações, a gente aprende aqui com a história do livro de Ruth, que nós devemos ter esperança nas impossibilidades. Tenha esperança nas impossibilidades. Aqui nós vemos Noemi e Ruth se encontrando, se deparando com uma situação de impossibilidades. Pensa só nas dificuldades delas, Eram muito grandes,
Mas Deus agiu de uma maneira surpreendente. Apesar de Noemi ter perdido seu esposo, seus filhos, ela então agora está ali em Moabe, como uma estrangeira, está em uma terra estranha, ela é viúva, sem filhos, não tem netos. Ela está então o quê? Desprotegida, desamparada. Qual seria o futuro dessa mulher? O que ela poderia esperar da vida? Pouca coisa, olhando para as suas condições terrenas. Mas a gente vê também que Noemi, ela tinha um olhar limitado. Quando a gente vai lendo o texto, a gente vê que ela estava mais focada nas impossibilidades. Quando ela retorna, ali para Belém, ela fica sabendo que a situação havia mudado lá na sua cidade, na sua terra, ela decide voltar. E ela até incentiva as suas noras: olha, nem me acompanhem, fiquem na terra de vocês, porque Deus está sendo severo comigo. Para mim não tem mais jeito, a minha vida acabou. Eu vou retornar para lá, para a minha terra, mas eu não creio que a minha situação possa ser transformada. E aqui nós encontramos uma mulher com um olhar limitado, focada mais nas impossibilidades do que naquilo que Deus poderia fazer. Mas irmãos, nós devemos colocar a nossa esperança em Deus, mesmo diante das impossibilidades, sabendo que o nosso Deus pode fazer o impossível. Quando você se deparar com alguma impossibilidade, eleve os seus olhos para Deus. Eleve os seus olhos para Deus. Não fique gastando a sua energia, focado e sofrendo, ali, contemplando as suas impossibilidades, mas vá para os pés do Senhor. Peça que Ele te ajude e abra portas que você não está enxergando neste momento. É interessante que nós aqui nos deparamos com uma mulher que perdeu a sua família. Ela não tinha mais o seu esposo, seus filhos, estava desamparada, desprotegida, mas quando nós vamos olhando o desenrolar dessa história, essa mulher chega, volta para Belém, juntamente com Ruth, e ela então chega ali sem muitas perspectivas, mas Deus, lembra-se que Deus está escrevendo a história, e Deus estava conduzindo a história delas, como Deus também está conduzindo a nossa história. E então aquela mulher que estava ali diante de impossibilidades, é interessante que ela chega naquela cidade, e ela então, Ruth, vai trabalhar em um dos campos ali, de um fazendeiro. Só que no campo que ela vai trabalhar, era o campo de Boaz. E Boaz, ele tinha um vínculo de parentesco com Noemi. E aí, Ruth começa a trabalhar no campo de Boaz, e acontece uma aproximação entre eles se apaixonam. Vou resumir bem a história aqui, mas você pode ler e ver todos os detalhes, é incrível a história deles. Mas eles se apaixonam, eles se aproximam, e Boaz, ele é um homem de princípios, ele é um homem que quer fazer a coisa certa, do jeito certo e na hora certa. E na cultura daquele tempo, algo que para nós pode até parecer estranho, mas eles tinham uma lei. Quando um homem se casava com uma mulher e ele não tinha filhos, e se ele falecesse, o seu irmão deveria se casar com a cunhada para que ele pudesse ter filhos. E o filho não seria dele, mas seria do irmão falecido. E ele daria continuidade à linhagem do seu irmão. Mas aqui, os dois filhos morreram, não tinha filhos. E aí, havia uma sequência a ser respeitada, de vínculo de parentesco. E nessa sequência, havia um homem que tinha preferência de se casar com Ruth, e de também comprar as terras ali de Noemi, porque ela tinha terras ali. E aí Boaz, sabendo disso, ele então, um homem honesto, que quer fazer as coisas às claras, sem queimar etapas, e isso é uma lição para nós, para a nossa cultura. Muitas vezes erramos, queimamos etapas, entramos em relacionamentos que não deveríamos entrar, entramos da forma errada. Mas aqui, nós vemos Boaz querendo fazer a coisa certa. E ele então vai para a porta da cidade. E a porta da cidade, irmãos, ali era um lugar de muitos acontecimentos. Ali era o cartório da cidade. Você queria comprar, vender, você tinha que ir para a porta da cidade.
ali aconteciam julgamentos, ali tratados eram feitos, e então Boaz vai para a porta da cidade, e ele fica lá sentado, esperando aquele cidadão passar para ele poder chamar ele para uma conversa. Aquele homem passa, aquele parente que tinha preferência ali de se casar com Ruth, de comprar suas terras, as terras de Noemi, e ele então fica esperando e de repente passa aquele homem, ele chama, olha, preciso conversar com você. E ele então chama aquele homem para uma conversa diante dos anciãos da cidade, precisava que tivessem testemunhas, e ele então expõe aquele assunto. Ele falou, olha, você sabe que Noemi retornou para Belém, e as cidades naquela época elas eram pequenas, então a notícia correu ali em Belém, que Noemi tinha retornado, sozinha, não tinha mais seu esposo e filhos, e tinha Ruth, a moabita, que acompanhou ela nessa jornada, nesse retorno. E Boaz fala, olha, você sabe que Noemi voltou, está aqui com Ruth, a moabita, e você tem preferência para comprar as terras dela. E por isso eu trouxe aqui esse assunto, porque eu quero saber se você tem interesse de comprar, porque senão eu tenho interesse em comprar as terras de Noemi. E Boaz é um homem muito sábio. Ele é muito sábio, porque ele foi por etapas, colocando o assunto ali. E aquele homem, lógico, quem é que não quer aumentar as suas posses? Se ele tem esse direito, essa oportunidade, ele falou, claro, eu quero comprar sim. Vamos fechar esse acordo, eu vou comprar as terras de Noemi. Só que aí Boaz fala, olha, mas tem um asterisco aí. Tem algo que você precisa saber. Se você comprar as terras de Noemi, você precisa se casar com Ruth para ter filhos e dar condições de que a linhagem continue da família de Noemi, e você precisa assumir a sogra também. Então, é assim que funciona. Aí aquele cidadão pensou e falou, olha, sendo assim, eu não quero assumir. Por quê? Aí ele voltou atrás. Ele voltou atrás porque aquilo poderia comprometer as posses dele, todo o planejamento dele. Ele falou, não, sendo assim eu abro mão. Aí Boaz é um homem que ensina muita gente sobre negociação, né Adriano? Sabe ir por etapas, colocando os assuntos, E aí então Boaz, diante daquele acordo ali, perante as testemunhas, ele então afirma, olha, eu vou me casar com Ruth, vou assumir Noemi, e vou também comprar suas terras. Irmãos, aquela mulher, lembra o início da história? Aquela mulher que perdeu o seu esposo, perdeu os seus filhos, não tinha netos, não tinha descendentes, agora o que ela tem? Ela tem uma restauração da sua família. Agora ela está amparada, agora ela tem a possibilidade de ter netos e de ter uma continuidade da sua família. E ela que achava que a sua família tinha chegado ao fim. Você sabe quem nasceu a partir da família de Noemi? A história, nós vamos ver isso melhor, mas só adiantando aqui, quando nós vamos vendo a linhagem de Noemi, da linhagem dessa mulher, nasce Davi, o rei Davi, em Belém. E futuramente quem é que vai nascer da linhagem de Davi, na mesma cidade? Jesus Cristo. Irmãos, quando nós achamos que tudo está acabado, quando a gente se depara com impossibilidades, saiba que Deus pode fazer coisas que nós nem imaginamos. Deus pode, como nós cantamos, abrir um caminho no meio das águas. Deus pode transformar realidades impossíveis em algo maravilhoso. E por isso nós precisamos sempre colocar a nossa esperança maior em Deus e não nas impossibilidades. E nessa história, quando nós vemos aqui uma história de desespero para a esperança, eu quero também destacar aqui uma terceira lição
que nos ensina muito é que nós devemos ter esperança em novos começos. Você já teve que recomeçar na sua vida? Já teve algum momento que você teve que reiniciar, né, algo? Um ciclo terminou, você agora tem um novo começo, às vezes uma mudança de cidade, uma mudança profissional. A nossa vida, nós passamos por mudanças e elas nem sempre são fáceis. E às vezes a gente precisa enfrentar um novo começo. E Noemi, ela teve que enfrentar um novo começo. Ruth teve que enfrentar um novo começo. Ali parecia que era o fim da história, né? Mas eu fico pensando em Deus, olhando assim, e Ele ali, se pudesse falar com Ruth e com Noemi, Ele poderia falar, olha, vocês acham que é o fim, mas isso é apenas o começo de uma nova jornada. Interessante que o nome de Noemi significa bondade, agradável, doçura, feliz. Se naquele contexto o nome era algo que é muito forte, tinha um peso muito forte. O nome, ele falava acerca da pessoa, acerca do caráter. E se Noemi chegasse aqui em nosso meio, é como se a gente falasse, olha, chegou a dona feliz, chegou a dona bondade. Assim que ela era conhecida, assim que as pessoas falavam acerca dela. Aí que a gente entende que quando Noemi retorna para Belém, o que ela fala para as mulheres da cidade, as vizinhas ali? Elas chegam falando, Noemi, você retornou. Aí ela fala, olha, não me chamem de Noemi. Ou seja, o que ela está querendo dizer? Não me chamem de feliz, não me chamem de bondade, não me chamem de agradável, porque Deus está sendo cruel comigo. Deus descarregou a mão dele sobre mim. Eu saí daqui com filhos, com o esposo, e retorno para cá agora de mãos vazias. E sabe, Noemi tinha que enfrentar um recomeço, e para ela estava sendo muito, muito, muito difícil. Porque às vezes também nós, diante dessas lutas, dificuldades e adversidades, a gente começa a buscar culpado. E infelizmente às vezes nós colocamos a culpa em quem? Em Deus. A gente culpa Deus pela luta que nós estamos passando, pela perda que nós estamos enfrentando, pelo luto que chegou, pela doença, pela enfermidade. A gente começa a olhar Deus com uma visão distorcida. E podemos chegar ao ponto de Noemi e falar assim, olha, não me chamem de feliz, me chamem de amarga, porque Deus está sendo cruel comigo. Mas apesar disso, Deus é tão maravilhoso e bondoso, que mesmo que a gente pense isso acerca dele, mesmo que a gente faça essa declaração acerca de Deus, o que nós cantamos aqui? Que Deus é bom. Cantamos acerca da bondade de Deus, mas às vezes nós podemos chegar em algum momento da vida que a gente vai pensar diferente, mas mesmo assim Deus continua sendo bom. Não é a nossa visão errada, a nossa visão distorcida que vai definir o que é Deus, porque Ele continua sendo bom. E Noemi ali juntamente com Ruth tem que enfrentar um novo começo. E a gente precisa ter esperança, meus irmãos, nos novos começos. E é interessante que aquilo que para elas era visto como um fim, para Deus era o início de algo muito maior que Ele estava preparando. E aquela mulher que não tinha perspectiva de ter uma continuidade na sua família, a gente vai ver que no final, no último capítulo de Ruth, o texto fala que ela coloca um menino em seu colo. Ela coloca um bebê em seu colo. Aquela mulher que tinha perdido sua família, agora está colocando uma criança em seu colo. A gente aprende aqui, meus irmãos, novamente que Deus é quem está escrevendo cada capítulo da história. E é Ele que define o final de todas as coisas. Amém? E a quarta lição que nós aprendemos aqui, a partir dessa história, é que nós devemos ter esperança além de sucessos e derrotas. Na nossa vida a gente enfrenta sucesso, né? Graças a Deus, tem coisas boas que acontecem. O sucesso chega,
o dia bom chega, mas também a gente tem que lidar com as derrotas. Mas tanto um quanto o outro, sucesso e derrota, eles são temporários. A gente não deve se agarrar a nenhum deles. É interessante que o pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário sobre Ruth, ele fala o seguinte: olha, nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. Nenhum sucesso é final e nenhuma derrota é fatal. E a gente vê aqui na trajetória dessas duas mulheres que elas passaram do desespero para a bênção, mostrando o quê? Que a última palavra vem de Deus. A última palavra vem de Deus. E aqui a gente se depara com uma família. Olha só, eles viveram grandes perdas, mas também tiveram grandes vitórias. Enfrentaram o luto, mas também receberam a bênção do nascimento. Tiveram que lidar com a fome, mas também foram agraciadas pela abundância. Tiveram derrota, mas tiveram sucesso. A gente vê a partir da história delas, a partir da história de Ruth, que nós devemos sempre confiar no plano de Deus. Confiar completamente no plano dele, crendo que ele está escrevendo, desenhando a nossa vida. Por isso, não se desespere. Calma. Muitas vezes a gente tem que parar, olhar diante do espelho e falar: calma, ainda não é o fim. A gente deve colocar e elevar os nossos olhos para Deus, pedir: Deus, renova a esperança do Senhor na minha vida. Está difícil, estou enfrentando lutas, dificuldades, adversidades, mas eu continuo confiando no Senhor. E eu quero ler aqui o final de Ruth, capítulo 4, a partir do versículo 13, porque a gente leu todo o primeiro capítulo, e a gente viu um contexto muito difícil ali, de perda, de angústia, mas olha só como termina o livro de Ruth. Capítulo 4, a partir do versículo 13, diz assim: E Boaz casou-se com Ruth, e ela se tornou sua mulher. Boaz a possuiu, e o Senhor concedeu que ela engravidasse dele e desse à luz um filho. As mulheres disseram a Noemi: Louvado seja o Senhor, que hoje não a deixou sem resgatador. Que o seu nome seja celebrado em Israel. O menino lhe dará nova vida e a sustentará na velhice, pois é filho da sua nora, que a ama e que lhe é melhor do que 7 filhos. E Noemi, aquela que tinha perdido esposo e filhos, agora pôs o menino no colo e passou a cuidar dele. As mulheres da vizinhança celebraram o seu nome e disseram: Noemi tem um filho, e lhe deram o nome de Obed. Este foi o pai de Jessé, que foi pai de Davi. Glórias a Deus. Deus é maravilhoso, meus irmãos. Quando a gente acha que é o fim, quando a gente acha que não tem mais jeito, Deus faz coisas que nos surpreendem. Essa mulher não via mais perspectiva para a vida dela. Então Deus vem com a sua bondade e vai movimentando as coisas e vai transformando essa realidade e conduzindo ela para uma esperança. Onde ela via que não tinha mais família, ela não teria mais descendentes, Deus levanta e suscita um descendente. E da linhagem dela nós vimos essa história maravilhosa, que mais à frente vai dar origem ao grande rei Davi, e depois na mesma cidade vai nascer o Salvador do mundo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, é que nós precisamos ter esperança. Diante do desespero, nós precisamos ter esperança nas provações, esperança nas impossibilidades, esperança nos novos começos, e esperança além de sucessos e derrotas.